Bom dia, bom dia. Bom dia para quem não almoçou. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Bom, eu coloquei meu celular de ladinho aqui. E aí vocês virem a tela, né? Aí dá para conseguir ver esse exercício que a gente vai continuar aqui. Que é o desenho do Michael, né? Nós começamos a fazer esse desenho aqui pela imersão. É esse desenho aqui que nós estamos... Vamos iniciar esse treino aqui. Nas lives passadas nós já começamos ele e vamos dar continuidade. Sejam todos bem-vindos. O que a gente vai aprender aqui nessa live de hoje? Encontro de valor tonal. Vou falar um pouco sobre como trabalhar com a impressora, né? Boa tarde, Capone, boa tarde. E a gente vai continuar esse exercício aqui ao vivo. Mas antes de mais nada, vamos entregar aqui o desafio do traço. Vamos entregar aqui o desafio do traço para vocês. Quem foi o vencedor, quem foi a vencedora, como que foi esse critério de avaliação aí para a turma. Se forem surgindo aí dúvidas, vocês vão me passando e a gente vai fazer uma aula meio que bate-papo para vocês irem aprendendo, entendendo aqui. Tá dando para visualizar? Me deem um feedback. Boa tarde, Pri. Boa tarde, Rene. Boa tarde. Me deem um feedback se estiver dando para visualizar com facilidade aí. Tudo bem, tudo bem. E é isso aí. Para quem não sabe ainda, nós já iniciamos a nossa turma da imersão, né? Já fizemos esse início dessa turma. Tá muito legal, na verdade, são 3 turmas acontecendo ao mesmo tempo. Olá, Rian, tudo bem? Me manda um oi no direct que eu tiro sua dúvida aí, tá bom? Qual que é o tempo de tela? Que eu envio para você um link, tá bom? Envio o link para você, pode mandar. E se você quiser entrar na nossa comunidade dos alunos, manda o seu número no direct que a gente adiciona você. Lá a gente troca bastante ideias, tiramos bastante dúvida e a galera evolui junto. Qual é a proposta? A proposta é fazer essa live desse exercício do Michael Jackson ao meio-dia. Vou trazer treinos aqui para vocês de encontro de valor tonal, todos os dias, meio-dia, né? Essa é a proposta aqui pelo TikTok, para a gente falar sobre técnica, para a gente falar sobre tudo. É só você virar o seu celularzinho aí que dá para você conseguir visualizar direitinho. Conforme for dificultando a visualização, aí vocês me falem, né? Vão me dando um feedback que eu vou lendo aqui, o Capone tá na live também. E é o seguinte, durante 30 dias, nós fizemos uma imersão no traço, que nós chamamos de desafio do traço. Como foi esse desafio? Foram 30 dias de treino, de coordenação motora, voltado especificamente para o traço. Vários alunos aí participaram, né? E o que aconteceu nesse desafio? Muita evolução. A galera entregou mesmo, a gente corrigiu o exercício, a galera evoluiu e foi proposto esse desafio mediante cada aluno evoluir no seu traço. À medida que ele foi fazendo os exercícios, foi postando no grupo pra gente, nós fomos corrigindo, o aluno foi evoluindo e concorreu aí, né, a um prêmio, a uma premiação. Então vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Em todas as lives que eu fiz, como foram essas lives?
foram lives práticas, eu treinando, ensinando, explicando, o aluno fazia os exercícios e postava no grupo, né? Foi assim que foi feita a live. O desafio do traço vai continuar, tá? A gente vai abrir outra turma em breve, logo depois que a gente acabar esse exercício do Michael aqui. E a proposta foi essa. Então, teve primeiro, segundo e terceiro lugar. O que acontece no desafio do traço? Não foi entregue só traço, né? Só exercícios de traço. Eu entreguei muito conteúdo em relação à criação autoral, desenhos, técnicas de sombra, técnica de traço, técnica de rastelado. Então, assim, dentro do desafio do traço, nós temos várias técnicas além do traço, né? Essa foi a proposta de trazer mentalidade para vocês, trazer consciência além do traço. Então, assim, foi lindo de ver a evolução de cada aluno. Lá dentro do grupo, tem alunos que só desenham, tem alunos que já tatuam em pele humana, tem vários níveis de alunos lá, né? Dentro do grupo do Desafio do Traço. Então, foi uma surpresa muito grande, porque teve alunos que só desenham, nunca pigmentaram e explodiu na técnica, me surpreendeu muito, eu fiquei muito feliz com o resultado de todos, a entrega de cada um, né? Então teve um critério de avaliação. Quem avaliou foram os professores, né? Eu, Renata Cunha, Cláudio e Capone, né? Nós avaliamos os exercícios... Oi, Amanda, boa tarde. Nós avaliamos os exercícios que foram entregues e hoje, aqui nessa live, antes da gente começar o Michael, eu vou entregar os vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugar. O que contou? Tudo, tá? Foi proposto um desafio final, né? Nós fizemos um sorteio de 3 desenhos. Esses alunos tiveram que pegar os 3 desenhos e criar uma arte e colocar lá as técnicas. Só que a técnica mais avaliada foi o traço. Só que é só esse exercício final que diz como o aluno foi no desafio? Não, foi toda a participação, a entrega dos exercícios, né, graus de dificuldade. Eu sempre falei sobre assim, se você for entregar um exercício que você não está acostumado a fazer, um rastelado, por exemplo, mas você obtiver um bom resultado, então vai ser entrar em critério de avaliação essa técnica que você utilizou além do traço. Foi essa a proposta de avaliação. Então, o que acontece? O que o vencedor do desafio do traço leva? Vai levar produtos, né? O nosso patrocinador aqui do desafio do traço é a Tcholos. Em todas as lives aqui eu falo, né? Sobre a marca, sobre os equipamentos que eu utilizo, né? Sobre a proposta da Tcholos com a escola, sobre a parceria, sobre os descontos que esses alunos ganham em toda a linha de material da Tcholos, tá? Eles têm cartucho, então vocês vão ganhar um kit. Os vencedores vão ganhar um kit. E o vencedor, em primeiro lugar, vai ganhar um troféu da Val Arcanjo. Além de que todos que entregarem os exercícios e comprovarem evolução e entregar o exercício até o final e eu ver que evoluiu, vai levar certificado, tá? Todos que entregaram, comprovaram evolução, vai levar certificado Val Arcanjo e é isso. Amei a participação de todos. Foi muito gratificante para mim fazer com que esses alunos interagissem entre si, trocassem ideias, se ajudassem. Lá no grupo nós nos tornamos uma grande família, um ajuda o outro e tá todo mundo evoluindo ao mesmo tempo. E é assim que a gente vai continuar daqui em diante. É o seguinte, então vamos lá. Troféu Val Arcanjo. Ô Ju! Troféu Val Arcanjo. Qual é a sua pen? Essa pen aqui, ela é da Tcholos. Você pode procurar o Capone aí que ele te passa o link, tá? Pega o troféu pra mim, por favor, que eu vou mostrar aqui na live. Esqueci de trazer aqui pra sala da... E é o seguinte, rufem os tambores. Como eu disse aqui, nós tomamos muito cuidado. Eu já fui jurada em convenções, em várias convenções, inclusive convenção internacional aí. E quando a gente avalia,
é muito criterioso. Tudo é um ponto a mais ou um ponto a menos, tá? Tudo, exatamente tudo. Então, o primeiro lugar, o primeiro colocado foi o Pedro. Pedro, eu não sei se ele tá aqui na live agora. O Pedro apresentou vários trabalhos com nível de dificuldade alto. Obviamente que o critério de avaliação, o Pedro já tatua em pele humana, né? Ele já tá num nível legal, assim como são as convenções. Os tatuadores que participam de uma convenção, você encontra tatuador que tatua há 10 anos, tatuador que tatua há 1 ano, mas tudo é levado em consideração. Por exemplo, ele poderia tatuar em pele humana, porém não ser feliz no exercício dele final, né? Só que ele entregou tudo com muito critério, foi muito criterioso, ele teve uma mentalidade de tatuador mesmo, ele criou o desenho foi autoral, foi muito perfeito as entregas dos exercícios dele, então cada detalhe a gente levou em consideração e a gente parabeniza aqui o Pedro, porque ele vai levar esse troféu aqui, ó. Uhul! Olha que show esse troféu de primeiro lugar, é o Pedro que leva, tá? Em segundo colocado, é o seguinte, foi uma pessoa que me surpreendeu bastante, assim, porque é uma pessoa que não teve contato ainda com a pele humana. O nível de entrega dessa pessoa, foi alto e a perfeição, assim, foi absurda para quem ainda não tinha encostado em uma pele artificial. Ela fez esse exercício, né, em pele artificial sem nunca ter pego na pele artificial, sem nunca ter encostado uma agulha em uma máquina, em uma pele. Então, assim, me surpreendeu bastante, né? Se o critério de avaliação do desafio do traço fosse revelação, com certeza ela teria ganhado disparado. Só que a gente não leva em consideração o tempo, né? Que a pessoa tatua, o nível que ela tá, se ela já tatuou há um tempo ou não. Isso a gente não leva dentro de um julgamento assim geral, né? A não ser quando a categoria é revelação. Aí o tempo é levado. Então, assim, eu quero parabenizar a Priscila, né? Que foi uma pessoa que me surpreendeu absurdamente. Ela entregou um exercício em pele artificial, assim, lindo, com um traço, assim, quase que perfeito, com uma leitura muito fácil, com um rastelado bem aplicado. A entrega dos exercícios foi um nível de perfeição muito alto. Foi bem difícil esse páreo aí dos dois. Pri, eu quero te parabenizar porque você me surpreendeu absurdamente. Se você continuar nessa pegada que você tá de estudo e entrega e vivendo isso mesmo, minha filha, logo, logo você tá aí nos pódios das convenções futuras aí. Estou muito acreditando em você. Você entrou na imersão, né? Você entrou na imersão. Então, assim, para você, Pri, que nunca tinha encostado em uma máquina, você já foi vitoriosa, no meu ponto de vista. Tirar segundo lugar dentro de um desafio onde tem vários participantes, com o nível de excelência que você teve, né, na entrega do seu trabalho aí final, foi lindo de se ver, tá? Você já está começando a sua carreira de uma forma muito vitoriosa, né? Parabéns mesmo, assim, de coração, eu quero participar dessa sua evolução. Para quem não está na imersão, igual a Pri já está dentro da nossa imersão, o Rene, vários alunos estão dentro da imersão, a Jéssica já começou, porém dá tempo de você entrar ainda para a imersão, tá? Está acontecendo ao mesmo tempo 3 turmas aí, só que ainda dá tempo, porque os exercícios ainda estão no começo, tá? Pode chamar o Capone aí que ele envia o link para você da nossa imersão, das nossas turmas, e a gente encaixa você dentro, você não vai perder conteúdo de forma alguma, tá bom? Então, assim, terceiro colocado. Foi difícil, assim, de avaliar. O que nós avaliamos dentro do exercício dessa pessoa? Foi a perfeição dos exercícios durante o treino, né?
durante o treino. Alguns falhados, alguns ainda em evolução, tal. Porém, o exercício final foi lindo, foi feito na pele artificial também. Foi um exercício de criação autoral que surpreendeu bastante, né? Obviamente que esse exercício que ela entregou na pele artificial, a gente encontra no Pinterest, porém ela fez algumas alterações, que é o que a gente sugere para quem está começando aí a desenvolver o seu olhar perante o desenho que vai tatuar. E essa pessoa entregou assim um nível lindo, foi muito bonito a evolução dela. Ela começou o desafio do traço de um jeito e saiu de uma forma totalmente transformada. Isso chamou muito a minha atenção. E a terceira colocada, nada mais é do que a Rai. Rai, parabéns, parabéns, parabéns. Segundo e terceiro colocado vão levar alguns kits, tá? O que vai conter no kit? Cartucho, vai conter o certificado, vai conter alguns materiais de vaselina, né? Tudo da Tcholos, esses materiais hidratantes para pele e tudo mais. E também o certificado, né? Que é super importante aí para vocês continuarem, para mostrar para o seu cliente tudo que vocês estão aprendendo, evoluindo, se dedicando. São horas de treino, então o certificado ele é muito válido, né? Então a Rai, assim, ela se destacou bastante, foi muito grande a evolução dela. Então foram esses os 3 colocados, tá bom? E parabéns a todos que participaram, todos evoluíram, ninguém ficou para trás. A gente está acompanhando ainda tem gente fazendo, entregando os exercícios, não tem problema, não precisam ter pressa. Quem não entregou ainda os exercícios e está caminhando, a gente vai esperar o tempo de cada um, o grupo tá lá, o grupo tá acontecendo, a gente vai continuar ainda corrigindo os exercícios e participando da evolução de vocês, tá? Porque a gente entende que cada um tem um tempo, tá bom? E é isso. Então, hoje a gente continua aqui o exercício do Michael, né? Nós vamos falar sobre encontro de valor tonal. Esse exercício aqui eu propus na live do YouTube, né? É um exercício bem desafiador, é uma imagem desafiadora. Aqui, essa imagem, você começa aqui a fazer transição suave, né? De um ponto para outro. Certo? Essas transições suaves aqui que são difíceis, né, de demarcar. Então, a gente vai começar. Eu tirei o decalque à mão mesmo, tá? Para o aluno entender essa transição, onde eu marco e onde eu não marco. Por quê? Porque esse aqui é o decalque, ó, quando você tira na impressora, tá? Aí na minha For You tem um vídeo mostrando como você trabalha o contraste dessa imagem e como você tira o decalque na impressora térmica de uma imagem como essa, tá bom? Tem o vídeo, e para quem tem dúvida de como fazer isso, professora, eu peguei essa imagem aqui, eu quero deixar ela uma imagem fácil para eu tatuar, como que eu faço? Aí, por exemplo, se você for tirar o decalque e imprimir na mão, aí tem os pontos que você vai marcar, que são esses pontos aqui que eu marquei, ó. Transição, tá vendo? Onde você vê transição aqui, ó, de um tom para o outro, você marca, tá? Eu gosto de deixar o decalque mais limpo. Eu não gosto daquele decalque muito cheio de marcação. Porque eu já consigo ver quando eu transiciono, quando eu preciso trabalhar, quando não. Entendeu? Para você que não consegue ver ainda, você pode marcar, delimitar tudo. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui na sobrancelha, ó. Eu passei um traço reto aqui no supercílio dele, tá vendo, ó? Porém, aqui na imagem original, existe uma transição de tom. Aqui na imagem original, ó, existe uma transição de tom, tá vendo, ó? Só que eu não marquei aqui essa transição de tom aqui, ó. Porque eu consigo visualizar. Eu consigo saber que aqui eu preciso transicionar de um tom para o outro. Se você ainda não tem essa habilidade, o que você vai fazer? Eu deixei aqui sem marcar justamente para mostrar para vocês, ó. Você vai vir aqui e vai marcar, né, todas as transições para facilitar para você. Para quando você estiver tatuando aqui, fazendo a sombra, você vai conversar com o seu cliente e não vai se perder, né? Porque às vezes sua mente vaga, tal, e aí você sobe com essa sombra aqui até em cima, e aí escurece tudo aqui, e aqui tem um ponto de luz, tá vendo? Que você não pode avançar, tá? Então aí você pode marcar aqui, ó.
não tem problema onde você tem que transicionar, tá? Então, onde você vai transicionar com tom... Oi, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Para quem não participa do desafio, da nossa imersão, é só pedir o link para o Capone, tá? O Capone tá na live, ele pode mandar para você, ou então me manda um oi no direct que a gente envia o link. De qualquer forma, na bio tem o link também, tanto para o desafio do traço quanto para a imersão. Oi, Rê. Obrigada, meu amor. Então, assim, então você vai marcar, ó, tudo que foi importante para o seu olhar, tá vendo, ó? Quando você for marcar, aumenta bem a imagem, amplia a imagem, ó, porque você precisa desenvolver o seu olhar para marcar esses detalhes aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima na aba nasal tem um brilho aqui? Esse brilho você não pode deixar passar batido, porque senão você vai unir esse tom com esse aqui, ó. Então você precisa deixar esse brilhinho aqui, ó. Amplia a imagem para você conseguir ver cada detalhe quando você estiver tirando o decalque. Por quê? Você vai imprimir essa imagem, a impressora, ela vai tampar todos esses tons aqui, esses detalhes aqui, ó, que são importantes para deixar a sua imagem o mais real possível. Entenderam? Todas as vezes que você for tirar o decalque de uma imagem, olha para a imagem no tablet, no celular, e aí você tá com a imagem impressa e você vai marcando todas essas diferenças de tons aqui, ó. Isso ajuda muito, ó. Você que tá começando agora e não tem esse olhar ainda, ó. Tá vendo que aqui é um tom e aqui já é outro tom, aqui é outro tom, ó. Claro, médio e escuro. Aí aqui é médio, aqui já é claro, bem clarinho, ó. Aqui também transiciona, ó. Todas essas transições é o que vai trazer para você a expressão do rosto da pessoa que você tá tatuando, do portrait que você tá fazendo. Porque se você comer, vamos dizer, comer assim, literalmente, se você passar por cima aqui, esse tom aqui, ó, em cima desse aqui, você vai transicionar um tom daqui até aqui e vai escurecer e vai criar uma profundidade aqui, não é essa a proposta. Entenderam? Então, assim, ó, aqui é um tom, aqui já tem brilho, ó. E aqui tem outro tom, ó. Tá vendo, ó? Esse encontro de valor tonal é importante demais para você que não quer perder detalhes na imagem. Aí aqui, ó, tem outro tom claro. Aí aqui você tem o tom médio, né? Aí aqui você tem um tom escuro, não. O tom escuro sume, não é o preto puro, né? Entenderam? Então é muito importante você fazer esse encontro de valor tonal, você olhar para a imagem mesmo com precisão, uma imagem ampliada, ó. Amplia a imagem e olha detalhe por detalhe, pedaço por pedaço. Observa o que você vai marcar e onde você tem que transicionar. Por isso que eu falo assim, é importante você que está começando não imprimir desenho, não tirar decalque na impressora. Porque a impressora, ela pula todos esses detalhes aqui de tons. E você que não tem o hábito de olhar na imagem, e aí você vai pular essas diferenças de tons, essas pequenas diferenças. Oi, Diego, boa tarde, querido. Entenderam? Essas pequenas diferenças de tons que faz muita diferença depois que você tatua. Porque quando o seu cliente olhar essa imagem pronta na pele artificial ou na pele humana, ele vai falar assim, caramba, que lindo que tá. Mas o que é que chama a atenção do seu cliente quando ele olha essa imagem e fala, nossa, que linda essa imagem? Exatamente o fato de você transicionar e não pular nada aqui. Entendeu? Aqui, ó, eu vejo essa imagem. Nossa, que imagem bonita. Que legal de tatuar essa imagem. Só que eu tenho que fazer esse encontro de valor tonal aqui. Você não pode pular e sair escurecendo tudo, tá? Então aqui, ó, no pescoço, ó, tá vendo? Preto aqui, ó. Mas aqui tem um brilho, ó, tá? Qual é o primeiro passo que você vai fazer quando você olhar a imagem? Que você vai escolher para você tatuar? Se a imagem, ela é impactante, se ela impacta o seu olhar. Nossa, que imagem legal. Se ela tem contraste o suficiente. Se você for no seu celular aumentar e diminuir o contraste, você vai entender o que é contraste, tá? Então, ela tem que ter um contraste suficiente para que você consiga ver esses tons claros aqui. Ah, professora, eu já vi que tem pessoas que nesses tons mais claros aqui, deixa a pele humana, deixa a pele, né?
Quando eu vou deixar a pele humana aqui? Quando eu vou fazer isso? Quando a pele do cliente for parda, pele morena. Pele branca também você pode deixar essa parte mais do brilho aqui, branca, tá? Porque daí você vai ter mais contraste. Quando a pele for parda ou quando a pele for morena, você tem que tomar cuidado porque você não pode fechar esses tons mais claros aqui, ó, com cinza. Entendeu? Se você passar um cinza bem clarinho aqui, ó, numa pele parda, numa pele morena, você vai perceber que vai escurecer. Peraí, deixa eu só pegar minha máquina aqui, só um minutinho. Ju, menos. Tá bom? Então, presta bastante atenção aqui nesses tons e nessas transições aqui, ó, tá? Essas transições aqui, ó, de brilho. Aí, assim, eu vou passar um cinza bem clarinho aqui. Eu não quero deixar pele humana aqui. Aí, você vai diminuir o contraste de onde deveria ser pele com um tom médio, tom escuro. Presta bastante atenção nisso, em qual momento que você tem que escurecer onde vai ser pele humana, tá? Como você escolhe isso? Como você escolhe escurecer aqui com um tom de cinza bem clarinho ou um sume bem clarinho? Conforme o tom da pele do cliente e o contraste que você quer dar. Depois, se você escurecer essas partes mais claras aqui, ó, bem clara onde é luz, se você passar tom aqui de cinza claro, o pigmento vai escurecer conforme o seu cliente tomar sol, entendeu? Aí, por exemplo, você foi lá, teve o trabalho de diferenciar essa curvinha aqui, ó. Tá vendo? Da maçã do rosto? Você diferenciou. Aí você tá com um cinza bem clarinho aqui, ó. Aí aqui você jogou médio, aqui você jogou médio, aqui escuro, certo? Aí você vem e passa um cinza bem clarinho aqui, porque você não quer deixar branco. E você não quer deixar pele humana aqui, ou pele artificial. O que que vai acontecer se você passar o cinza bem clarinho aqui? E depois o médio aqui? Conforme o tempo passar, o seu cliente vai tomar sol e vai escurecer essa parte aqui, pode unir esse tom com esse. Aí vai perder aquela vida, aquele impacto, entendeu? Certo? Então, toma bastante cuidado em qual momento, em qual tom de pele, por isso que é importante vocês estudarem fisiologia da pele. Na nossa imersão, a gente fala sobre fisiologia da pele, quais são os tons de pele, o fototipo de pele que você tem, como você tem que trabalhar em cada tom de pele, a gente fala sobre tudo isso, tá? Quando que você vai usar cinza, quando não, né? Em qual tom de pele que fica legal o cinza, qual tom de pele que fica legal o sume. Leva em consideração isso. Então, é o seguinte, defini, fiz a leitura da minha arte, entendi quais são os tons que eu vou fazer. Aí é o seguinte, na pele artificial, tá? Eu indico vocês utilizarem o copinho descartável, sempre falo sobre isso. Quando for na pele humana, por questão de biossegurança, vocês vão pegar o batoque, vai higienizar o batoque com álcool 70, antes de colocar a tinta lá dentro do batoque. Tem todo um protocolo de biossegurança para vocês trabalharem com o batoque na pele humana, concorda? Aí é o seguinte, eu preparei aqui, eu fiz um vídeo, tá na minha For You, que fala sobre a diluição aí de cada tom e de cada copinho. É uma regra? Não, você pode variar aí conforme a pele que você vai trabalhar, tá? O tom de pele que você vai trabalhar. Eu coloquei pro Michael aqui um copinho descartável com 5 gotas, com 20 gotas. Normalmente eu coloco 5, 10 e 15. Aí eu coloquei nesse 5 gotas, 15 gotas e 25 gotas. Foi esses os tons que eu coloquei, tá? 5. Aí eu peguei um copinho descartável de café, que é esse copinho aqui, ó, tá? E preparei. É importante você mexer bem o tubo da sua tinta, tá? E preparei 3 copinhos descartáveis aqui. Por que que eu indico trabalhar com copinho descartável para pele artificial? Porque você consegue uma diluição maior, né? E você erra menos aí no valor tonal. A tendência do aluno que está começando é escurecer demais o trabalho, né? E aí o copinho, ele te dá essa habilidade de conseguir fazer tons mais claros, tá bom? Posso usar copinho na pele humana? Não. Aí você compra um batoque maior e transiciona em porcentagem aí pro seu batoque,
Aí vai depender do batoque que você usa. Porque se eu falar pra você assim, 1 gota, 2 gotas e 3 gotas, e comece assim. Só que você vai passar isso por um batoque muito pequeno, o tom fica muito escuro. E aí a tendência sua, que tá começando agora, é escurecer o trabalho, né? Então vamos lá. Entenderam por que eu ensino o lance do copinho, que é super importante, tá? É importante vocês prestarem bastante atenção nisso, para vocês não confundirem. Nada é uma regra e nada tem que ser. Você tem que ir experimentando. Ai, nossa, eu fiz aqui um batoque com 5 gotas. Mas eu tô trabalhando com uma agulha 10. E a agulha 10, 0,30, não entra muito na pele. Aí vai ficar aquele tom muito claro, professora. Só que eu tô trabalhando com uma pele parda. Eu comprei uma pele artificial e ela é meio escura. E aí você pega e aumenta, coloca mais 5 gotinhas ali. Você vai experimentando, né? A gente fala sobre teste de PET. O que é o teste de PET? É o teste que você vai fazer na pele, na parte mais escura do desenho. Bom, você pega a sua pele, a sua diluição clara que você fez. Se você quer saber se ela tá boa o suficiente, vem na parte mais escura do desenho e faz um teste, tá? Exatamente, Isa. Exatamente. Aí eu postei o vídeo, tem bastante gente que fala assim, nossa, mas você tem que ensinar como você ensina na pele humana. Gente, mas na pele humana, cada tom de pele eu ensino de um jeito. Eu não ensino, eu não falo pro aluno assim, ó, coloca 1 gota, 5 gotas, 10 gotas e utiliza em todos os treinos que você vai fazer, em todos os tipos de tatuagem. Não é assim que funciona. Eu já trabalho o aluno para que ele entenda que cada pele que ele vai trabalhar é de uma forma. Então não adianta eu dar uma receita pronta para vocês, porque vocês estão começando, vocês têm que entender a máquina que vocês utilizam, o peso da mão de vocês, entenderam? Para quem quiser participar do nosso grupo, é só mandar um número no direct para mim, que a nossa equipe adiciona você no nosso grupo lá, tá? E eu vou postar para vocês lá a evolução. Vou postar no grupo Decalque, tá? Certinho. Aí você vai poder praticar com a gente ao mesmo tempo, enquanto eu faço as lives. Amanhã, meio-dia, tem outra live. Na quinta-feira tem outra, meio-dia. Na sexta-feira tem outra. Tudo sobre o Michael, tá? A gente vai falar sobre o Michael. Então, as próximas lives vão ser assim. À noite, o que acontece? Acontece a imersão. Às vezes, eu abro live à noite também. Depende da turma, tá? Depende do horário da turma aí que tá fazendo aula online. Tem alunos do Brasil todo fazendo aula online aí. Então, o que acontece? Eu tenho um horário. Sim, Diogo, tem horário para noite. Normalmente é às 20 horas. Quando eu abro live à noite, é sempre às 20 horas. Que daí o pessoal já chegou do trabalho, já conseguiu aí se organizar, né? E aí já dá tempo de fazer. Então é o seguinte, participar. Aí eu vou mandar. Aí é o seguinte, para quem quer participar da construção do Michael, a gente adiciona você no nosso grupo, tá? E aí eu vou mandar esse decalque e essa imagem aqui. E aí você pode fazer ao vivo comigo, tá bom? É legal treinar ao vivo, porque enquanto eu faço, vocês vão fazendo também. Aí vocês tiram dúvidas ao vivo, é muito importante isso. O cartucho que eu vou utilizar nesse treino é esse daqui, ó. Tá? É esse daqui. E nós vamos fazer esse exercício todo aqui até o final, tá? É esse cartucho aqui, ó. É um cartucho muito preciso, tá? Que dá uma pigmentação muito boa. Aí eu vou utilizar uma agulha 12, 11 Magnum. Uma agulha com 11 agulhas, tá? Com 11 agulhas. E ela é M1. Por que ela é M1? Ela não é curvada. Porque eu vou utilizar ela para fazer só os tons escuros. Tipo assim, ó. O preenchido aqui, que é bem grande aqui, ó. Esse preenchido aqui do chapéu, tá vendo? Deixa eu colocar assim, que não reflete mesmo. Esse preenchidão do chapéu aqui, eu preciso que fique um preto escuro. Então, eu vou utilizar uma agulha 12, que é a 0,35. Com a agulha 0,35, eu consigo uma profundidade maior na pele. Então, ela me traz esse preto com mais facilidade, sem eu precisar ficar aplicando muito, tá? Então, eu vou utilizar essa agulha aqui, 0,35, ok? Não precisa ser uma Magnum curvada, não, tá? Pode ser uma Magnum reta também. Ficou mudo? Tá todo mundo ouvindo?
Tá todo mundo ouvindo? Me dá um feedback aí, galera. Tá todo mundo ouvindo? Ouvindo, olha lá, Renata Cunha tá ouvindo. Gente, curte a live, compartilha. Compartilha com seu amigo aí que também precisa assistir uma live de conteúdo bom, assim. Tá com som, tá com som. Sai da live e entra novamente, tá? Aí é o seguinte, ó. Então, a gente vai utilizar esse e vamos utilizar a 1009RM, tá? A 1009RM, para você controlar e você que tá começando, é mais fácil. Eu vou utilizar a 10 porque ela é uma agulha mais fininha, mais juntinha, ela marca menos, porém ela entra menos também na pele, tá? Então, a agulha 010 a gente não utiliza para fazer espaços pretos, espaços muito blocados, tá bom? Então, eu utilizo a RM porque ela é round, ela tem um cantinho arredondado e ela marca menos, certo? Então, para fazer assim, cantinho de orelha, para fazer esses detalhes aqui do olho, transição do olho, é muito melhor, tá bom? E para você controlar é melhor também. Para quem tá começando agora, principalmente na pele artificial que não é tão grande, essa pele aqui que eu tô utilizando é a pele da Nopig. A gente vende aqui no TikTok Shop. Ela é uma pele grande, de 28 centímetros. Então, ela não é uma pele muito pequena. Mas dá pra você fazer em pele menor também, tá? Não tem problema não. Só que daí os detalhes ficam menores, você tem que usar uma agulha menor, tá? E eu vou utilizar aqui também uma agulha 1003, da Tcholos também, Rei da Espada. 10 é a 030, 3 agulhas, RL. Pra que eu vou usar essa agulha? Pra marcar alguns detalhes, pra fazer esses detalhes do lábio aqui, ó, tá? Eu utilizo tipo um rastelado, assim. Qual papel? Como assim, Tami? Você fala pra tirar o decalque? Ou para imprimir o desenho, a arte? Não tô entendendo a sua pergunta. Então, vamos lá. Vamos começar? É o seguinte. Nossa, professora, quando eu pego um desenho assim, é difícil eu começar, é difícil para mim entender por onde eu começo, é muito complicado para mim. Eu gosto de começar pedaço por pedaço e já ir terminando. Eu não gosto de fazer assim, ó. Ah, vou jogar escuro em tudo, porque existe o tempo de pele. Para você transicionar fica difícil, entendeu? Eu tirei manual, Ju. Tirei manual. Eu tirei manual. Expliquei aqui no começo da live por que eu tirei manual, tá? Aí é o seguinte, quando eu for fazer tempo... Existe na pele humana o tempo de pele. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Vamos supor que eu comecei com o tom muito escuro aqui. Ah, professora, eu vou jogar o preto escuro em tudo. Normalmente quem faz arte gráfica ou pinta quadro começa assim. Começa fazendo todo o tom de preto. Faz o fundo e depois vem com os tons claros. Normalmente, quando você tem todo o tom de preto visual, você tende a escurecer menos os tons claros, entendeu? Por isso que eles fazem assim. Só que aqui, para quem tá começando, eu não indico fazer assim, para quem não tem essa habilidade. Como que você vai começar? Você vai começar pelos tons claros, tá? Tipo assim, ó. Aqui tem a mão dele, tá vendo? O braço dele aqui, ó, a mão, né? A gente já fez a leitura aqui do desenho. A gente entende que é pele humana. Os tons mais claros eu vou deixar pele artificial, não vou jogar cinza claro, tá? E aí a gente tem essas transições aqui, ó. Eu amplio a imagem e vou trabalhar cada pedaço. Entenderam como que eu faço? Eu não trabalho todo escuro. Porque se eu jogar o escuro preto puro e subir com o preto puro aqui, ó, eu tenho um limite, ó. Tá vendo? Eu venho com o preto puro até aqui, depois aqui já tá médio e aqui tá claro. Aqui tá o tom de sume claro aqui, ó, que eu preparei, tá? Aí, a tendência de quem está começando é subir com esse preto até o médio. Aí que tá o problema, tá? Olha lá, ó. Aqui, ó, eu transiciono, ó. Eu tenho o tom escuro, preto puro, e depois eu tenho o tom médio que vem até aqui, ó. Aí depois eu tenho o tom claro. Tá vendo? Então, a tendência de quem tá começando é vir com o preto e subir. Porque daí chega aqui, mancha e quer transicionar, aí passa ao contrário, aí cruza e escurece. Aí fica tão escuro aqui quanto aqui.
Então, toma cuidado com isso, porque se você subir com o preto puro, mesmo soltando a mão, vai ficar tudo escuro até aqui, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a agulha 10 RM9, sim, é tatuagem, e vai jogar aqui o tom médio e o tom claro. E depois você vai vir com o tom escuro por cima do médio. Quando você joga o tom escuro por cima do médio, a tendência é não acontecer aquele efeito marcado. Você consegue fazer essa transição, tá? Não fica aquele efeito marcado. Quando a gente faz degradê, ele não pode ficar com divisões. O degradê ele tem que acontecer de uma forma suave. Ele não pode ficar marcado, tipo, como se fosse um sorvete napolitano, sabe? Não pode, tá? E além de tudo isso, além dos tons, eu consigo trabalhar com o peso da minha mão também. Então, vamos lá. A gente vai abrir aqui a agulha 1009 RM, né? E vamos começar pelo tom médio, tá? Eu preparei aqui no copinho esse tom 15 gotas e 25 gotas, tom escuro. E o tom claro eu deixei 5 gotas só. O que que você tem que fazer? Você tem que enxaguar o seu cartucho quando você for transicionar de um tom para o outro, correto? Então, como que eu vou fazer? Eu vou esquecer. Oi, Albani, boa tarde. Eu vou esquecer a minha imagem toda. Eu vou trabalhar pedaço por pedaço. Esse é um dos princípios do realismo. Para quem quer começar a trabalhar realismo, é assim que a gente enxerga. A gente faz o encontro do valor tonal e aí a gente trabalha pedacinho por pedacinho. A gente não se preocupa com um todo, né? A gente faz a leitura de tudo, observa a imagem toda e depois, na hora de trabalhar, a gente vai pedaço por pedaço, tá? Então, aqui, ó. Eu tô com essa máquina, né? Essa máquina aqui, ela me mostra os hertz que eu vou trabalhar, me mostra a força e me mostra também o stroke, né? O que que é o stroke? É a força que a máquina exerce sobre a pele, que a agulha vai impactar a pele. Na aula de agulha e de máquina e equipamentos, eu explico sobre isso. Ó, eu vou trabalhar com stroke aqui, mais suave, ó. Vou trabalhar com 2,7, tá? Porque eu quero fazer transições suaves. Então, eu vou trabalhar com uma força menor. À medida que eu aumento aqui, deixo aqui a minha agulha uns 2 milímetros para fora, 2,5 mais ou menos. E também trabalho com o peso da minha mão, né? Não se esqueçam que o peso da mão também influencia. Tem tatuador que gosta de usar preto puro em tudo e trabalhar só com o peso da mão. Só que isso exige de vocês uma habilidade, tá? Treinem antes. Pega quadrados e quadrados, pega um quadrado aí dentro de uma pele artificial e treina fazer a transição de tons só com o peso da mão em preto puro. Antes de você pegar um exercício e depois você pula pro exercício. E treina também, porque também é outra técnica legal. Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui o tom mais claro, ele é bem claro mesmo. E vou jogar aqui, ó, só pra me ver, fazer um teste aqui, que tom que tá esse tom mais claro. Eu vou testar aqui na parte mais escura do meu desenho, ó. Ele tá bem clarinho, 5 gotas, fica bem clarinho mesmo, ó. Tá vendo, ó? Observa que à medida que eu for escurecendo, que eu vou passando, ele vai escurecendo, tá? À medida que quanto mais eu passo na pele, mais eu escureço. Então, prestem atenção nisso. Que a quantidade de passadas que você faz com a agulha na pele escurece o seu desenho. Entendeu? Então, assim, você quer escurecer? Passa mais vezes, só que tem uma quantidade exata também. Ah, professora, quantas vezes eu passo na pele? Depende. Depende da pele que você está trabalhando. Se é uma pele muito hidratada, uma pele fina, um local de pele fina, vai exigir menos passada. Não existe uma regra de quantidade, é você que vai sentindo. Você tem que desenvolver essa sensibilidade de sentir a pele, entenderam? Então, assim, ó, peguei o tom mais claro e vou jogar aqui, ó. Eu fiz o teste aqui, certo? E vou jogar aqui nessa curva aqui, ó. Vou começar por aqui, ó, tá? Aí, como eu faço? Você vem transicionando aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Você vem transicionando aqui, ó.
Eu posso trabalhar com pêndulo, né? Eu venho... Não é mais ou menos nessa altura aqui que tá esse tom médio aqui, ó, claro? Então, eu venho jogando aqui, ó. Então, eu venho jogando aqui, ó. Movimento, pêndulo, ó. E venho observando o quanto tá escurecendo aqui, ó. Com calma, com tranquilidade. Você vai observando o tom que tá ficando. Aqui eu vou deixar a pele, eu não vou escurecer tanto. Então, eu venho, ó. Joguei o tom claro, ó. Ah, eu quero escurecer mais um pouco. Você pode cruzar o movimento aqui, ó. Aí você vai soltando a sua mão. O que é soltar a mão? É fazer movimentos para que transicione. Você entra na pele e sai, né? O movimento ele faz isso aqui, ó. Você entra na pele e sai. Você entra na pele e sai, né? Aí essa saída que você faz mais leve no final fica mais claro, né? Então eu entrei aqui, ó. Olha lá, ó. Ah, ficou marquinha de agulha. O que eu faço para tirar a marquinha de agulha? Você cruza o movimento, ó. Ó, cruza o movimento, tá vendo? Olha lá. É isso. Já fez o tom que eu quero, né? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o tom escuro, o tom médio. Vou pegar o tom médio. O meu copinho lá com 20 gotas de preto. Aí, eu vou jogar aqui, ó. E vou jogar em cima do tom claro. Aqui eu já tô com o tom médio, ó. Vou jogar por cima do claro, ó. Já deu uma escurecida, tá vendo, ó? À medida que eu jogo por cima do claro, eu evito que tenha aquele efeito de pausa, né? E aí venho, ó, trabalhando, tá vendo, ó? Fiz a transição. Aí eu pego o meu preto puro, porque eu sei que aqui embaixo é preto puro, ó. Venho fazendo movimentos. Você pode fazer movimento circular. Aí joga um pouquinho em cima do tom médio, olha lá, ó. Tá vendo como já escureceu? Então, aqui, ó, eu posso vir com movimento circular e jogo soltando a mão em cima do tom médio aqui, ó. Com muito cuidado, muita cautela para não dar esse efeito napolitano aqui, ó. Vou lá, enxago a minha... E venho jogando aqui, ó. Quando você entrar na pele humana ou na pele artificial, você vai perceber que muda o barulho, né? Aí eu venho preenchendo, ó. Nessa parte preta aqui, eu já pego o cartucho mais escuro. O cartucho que consegue fazer um tom mais escuro. O cartucho de agulha 0,35. Para tons escuros, igual eu falei no começo da live. Certo? E aí eu faço todo esse movimento aqui, ó, de transição de tons. Cruzo o movimento. Já percebeu que o tatuador às vezes vai lá e molha o cartucho, ó? Tiro esse movimento, essa divisão, ó. Se eu tô observando o que tá ficando, eu tiro, ó. Vai lá dar aquela molhadinha no cartucho, na água e faz a transição. Certo? E aí venho de novo, ó, eu venho construindo detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, né? Pego o tom mais claro, jogo aqui, ó, onde eu marquei, onde vai ser bem clarinho, subo com o detalhe, né? Claro, ó, preencho. Aí eu tô pegando aqui 5 gotas de preto, o restante de diluente e venho, ó. Escureço até o tom que eu quero, né? Faço essa dobra aqui de tecido e jogo esse tom mais claro.
Eu marquei onde eu tenho que parar com ele aqui, ó. E ali eu vou deixar pele. Aqui eu vou deixar pele, ó. Eu não vou escurecer tudo porque eu quero que gere um contraste. Então a minha batida tá suave. Aí, se eu ver que tá marcando muito, eu posso diminuir um pouco, colocar a agulha mais pra dentro. Posso diminuir e colocar numa batida mais suave. Eu vou sentindo, né? O peso da mão. Tá? Aí, ó, tá vendo? Conforme a batida fica mais suave, ela marca menos. Joguei o tom mais claro, aí venho com o meu tom médio. Venho fazendo movimento de pêndulos aqui, ó. Aí chegou aqui, eu jogo pra cima do tom claro, ó. Quando que você vai jogar o preto puro? Quando eu mudar de agulha. Aí eu jogo preto puro. Porque aqui no preto puro eu vou utilizar a agulha 0,35. E aqui para fazer essa transição eu tô usando a agulha 0,10, 0,30. Venho fazendo movimento de pêndulo, ó. Jogo para cima, vou tirando as manchas que vão ficando, cruzando o movimento. Quando eu cruzo o movimento, eu tiro as marcas da agulha que fica. Quando eu cruzo o movimento, eu escureço também, fecho, né? As marcas da agulha. E venho transicionando, ó. Venho fazendo essa transição de tons. Pego o preto puro, subo novamente. E aí, nisso eu vou trabalhando tons e as diferenças dos tons, né? Fazendo encontro de valor tonal aqui, pedaço por pedaço, sem atropelar. Quando chega essa divisão aqui, ó, eu molho lá meu cartucho na agulha, na água, deixo ele bem clarinho, com o tom mais claro que eu tiver, eu passo aqui na lateral aqui, ó, nessa dobra desse tecido, para não ficar essa marca brusca. Ele tem que ficar meio esmaecido aqui, ó. Tá? Ele não é uma pausa brusca, né? E eu vou observando o desenho ali e vou jogando, ó. Toma cuidado, porque às vezes a marca do seu decalque faz com que você faça essa transição brusca, né? Então você tem que ir sempre olhando ali, ó, na sua referência, tá? Eu quebro essa pausa brusca aqui, ó, com o tom de sume bem clarinho, ó. E vou adicionando tons à medida que eu vou percebendo que eu preciso adicionar tons. Depois eu vou vir com a agulha do preto puro aqui, tá? Vamos lá, eu continuo trabalhando, tomo cuidado para não avançar demais aqui nesse espaço, né? Jogo o tom claro aqui na dobra, ó, na dobra do tecido. Tem um espaço vazado aqui que eu respeito, esse espaço vazado, que é essa dobra aqui, ó, clara. Eu quero deixar pele ali, então eu não avanço com o tom claro ali. E vou fazendo essa construção aqui, ó. Subo, cruzo o movimento, tudo com um tom claro. Subo com esse tom clarinho aqui, até onde eu vejo que eu quero. Pego o tom médio. Já jogo esse movimento aqui do tecido, ó. E vou construindo detalhe por detalhe.
Encosto a agulha aqui, ó, bem de leve. A sua mão tem que estar leve, tá? Para que você não machuque, não ocorra durante essas passadas, tá bom? Certo? Olha lá, ficou o tom médio. Joguei o tom médio ali e gerei um movimento de baixo para cima. E vou construindo, pedaço por pedaço. Com a mão bem leve, movimento suave, né? Não precisa pressionar a agulha. Certo? A pele ela vai te dando um feedback de como tá ficando, né? Se tá machucando, se não tá. Você vai sentindo. Lá na pele humana você espera o tempo de pele. Lá na pele humana tem um comportamento diferente. Você passa, daqui uns 5 minutos, você vê como tá essa aplicação. Muda muito, tá? De um tempo para o outro, muda bastante a aplicação. Quando você tá na pele humana, depois de uns 5 minutos que você aplicou, aí você vai sentir certinho, ó. Passo vaselina para me ajudar a limpar, tá vendo? Na pele artificial, é muito mais fácil limpar com vaselina, tá? A vaselina, ela higieniza muito melhor, ó. Essa bordinha aqui, ó, bem esmaecida, fica mais natural, né? Aí eu venho jogando, ó, venho construindo pedaço por pedaço, com tranquilidade. Ficou claro, então agora eu vou jogar o tom escuro, ó. Pego o meu sumo escuro lá. Depois que eu fiz o curso com você, eu evolui muito. Muito, né? Aí eu venho construindo, ó, tá vendo que as dobras do meu tecido já começaram a aparecer, ó. Eu passei o tom médio, o claro, agora eu venho com o escuro aqui, ó. Aparecer, ó. Eu passei o tom médio, o claro, agora eu venho com o escuro aqui, ó. Ó, empurro aqui, ó. Eu vou na direção, tá vendo? Olha lá, eu vou na direção, ó. Com a pontinha da agulha, eu tô usando a agulha aqui 0,9 agulhas, 0,30. Olha lá, ó. Cruzo o movimento para escurecer. Por último, quando você estiver na pele humana, aí você pega e passa o preto puro. Por último, tá? Olha lá, tá começando a acontecer a dobra do tecido, tá vendo, ó? Fecho mais um pouquinho. Olha lá, e não vai ficando marcas, a dobra vai acontecendo sem ficar aquela marca de divisão brusca, né? Então, assim, para você fazer transição de tom, sombra, a sua mão tem que estar leve, você tem que começar do menos para mais, não é do mais para menos. Isso é importante, porque você que está começando não tem ainda essa habilidade, ó. Peguei o tom médio, vou pegar o tom claro aqui, ó. Enxaguei o meu cartucho, peguei o tom claro. Aí eu venho aqui, ó, nessa parte eu vou trabalhar agora, ó. Subo com movimento de pêndulo. Aqui eu vou deixar pele. Vou deixar brilho, ó. Subo com a mão bem suave, ó. Aqui na pele artificial faz mais barulho, né? Porque a pele artificial ela é mais resistente. Então eu subo, ó, o movimento com bastante cautela para não atropelar. Ah, eu quero escurecer, quero tirar marca. Trabalho contrário aqui, ó. Trabalho o movimento contrário. Eu escureço, tiro marca de agulha. Para isso que serve você cruzar o movimento, né? Não tem uma regra. Ah, eu posso fazer bolinha? Tenho que fazer reto para um lado? Tenho que fazer reto para o outro? Não, você pode fazer bolinha. Só toma cuidado onde você vai pesar a sua mão. Que você não pode pesar a mão, você só dá direção na sua máquina. Essa é a diferença. Você não precisa pressionar a agulha enquanto você pigmenta. A pigmentação, ela é uma técnica. Entenderam?
Você tá fazendo uma pigmentação aqui. Além de você tá fazendo um desenho, você tem que construir, você tem que utilizar a técnica de pigmentação, igual quando você vai pintar a parede. Como é que você pinta a parede para não ficar tudo manchada? Então, você vem construindo o seu encontro de valor tonal aqui, ó. Peguei o tom mais claro e o resto eu deixo pele. O que vai mostrar para mim esse tom claro aqui? O fundo escuro, né? Esse contraste aqui, é contraste isso, né? Pego o tom mais escuro aqui, faço essa dobrinha aqui, ó. Ah, eu posso mudar de posição? Colocar a mão para lá, colocar a mão para cá? Pode, da forma que ficar mais confortável para você, tá? Da forma que ficar mais confortável para você fazer o seu efeito aí, né? Ah, eu tenho que deixar, de vez em quando, é legal você olhar de longe. Levanta, se você tá tatuando pele artificial, levanta, pega a pele, coloca um pouco mais distante do seu olhar. Dá uma pausa um pouquinho, você que está estudando ainda, essas pausas são importantes para você começar a enxergar detalhes que antes você não via. Na pele humana, espera o tempo de pele para você poder observar o que está acontecendo com a sua pigmentação. Porque às vezes você acabou de passar a agulha e a agulha não está mostrando ainda o tom que tá. Ele vai mudar, ele altera, né? Ele faz essa alteração, né? A pele, o tempo de pele vai te mostrar como que você tá trabalhando aí. Aí eu venho construindo, ó. O que acontece? Aqui no preto puro, tá vendo? Eu tô trabalhando com agulha 10, ó. Tá ficando muito claro aqui pra mim, eu quero mais escuro. Aí eu pego uma agulha diferente. Qual que é a agulha que eu falei no começo da live? A 0,35. Por quê? Porque a 0,35 ela vai mais profunda na pele. Então, eu peguei uma agulha maior aqui, 12, uma agulha com 11 agulhas, agulha 12, 11, M1. O que é a M1? M1 é a magno normal. Ela não é curvada, ela é reta. É uma agulha 12, ó, eu deixo uns 2 milímetros pra fora, mais ou menos. E vou pigmentar aqui, ó. Aí eu subo com o meu tom mais escuro, que é o preto, ó. Vou nessa parte do preto aqui, ó. Observa que aqui, ó, quando eu olho na imagem original, aqui é tudo preto. Olha lá, ó, de longe, tá tudo preto aqui, não tá, ó? Mais de perto, não tá, ó. Ele vem até aqui um tom bem chumbo quase preto, ó. Esse chumbo quase preto aqui me diferencia. Entenderam? É a luz refletida, que a gente chama, né? No estudo de luz e sombra. Então, eu venho aqui, ó, jogo preto puro. Quando eu vou aplicar um tom sólido, eu faço movimentos mais curtos. Trabalho com a agulha 0,35, agulha 12. Ó, faço movimentos mais curtos. E venho, olha lá, ó, olha como pigmenta melhor, ó. A agulha 12, ela vai mais profundo, né? A agulha 0,35, ela vai mais fundo na pele. Então, por isso que é importante você fazer esse encontro de valor tonal aqui, ó. Na minha marcação aqui do decalque, eu fiz a marcação dessa diferença de tons aqui, né? Eu não deixei tudo preto. Eu marquei, ó. Essa divisão aqui, ó, eu marquei aqui, tá vendo, ó? Entenderam? Então, aqui vai ser um chumbo. E vai mostrar pra mim a minha luz refletida. Isso é estudo de luz. Luz, sombra, luz refletida, distância de luz. Isso é muito importante. A gente fala sobre isso na imersão, né? Pra quem não entrou na imersão ainda, o link tá na bio. Dá tempo de você participar. As nossas turmas já começaram. E eu venho aplicando, ó. Na mesma velocidade, sem pressionar. Quero uma pigmentação sólida. Trabalho com o cantinho da agulha aqui, ó. Né? Onde eu tô aqui? Eu tô bem aqui, ó. E venho construindo, ó.
Pigmentação sólida, ó. Venho jogando essa pigmentação. Movimentos curtos, prestando bastante atenção na quantidade de passadas que eu tô fazendo aqui, para não atropelar, né? E venho construindo, ó, tô fazendo pigmentação sólida. Venho construindo, ó. Construindo o preto. Calma, né? Com bastante calma. Avanço aqui, ó, com bastante calma. Trabalho com a agulha de ladinho. Subo sempre tirando a agulha. Sem atropelar, ó. Ó. E venho fazendo essa construção, ó, do preto sólido. Preto sólido, você usa uma agulha 0,35, uma agulha maior. E venho construindo, cuidado para não atropelar aí os detalhes. Aqui não tem problema, aqui eu sei que é preto puro, então eu venho jogando. O que acontece aqui, quando eu chegar aqui? Eu pauso aqui, aí eu jogo o tom claro, o médio, depois avanço com o escuro. Que à medida que eu avanço com o escuro, eu evito aquele efeito napolitano. Venho construindo com movimentos curtos, circulares. Cruzo o movimento, ó, sem pressionar a agulha, isso é muito importante, não precisa pressionar, tá? Não precisa empurrar. E é isso, ó. Observem aqui, ó, tá vendo essas manchinhas aqui que aparecem, ó? Isso aqui eu tenho que tampar. Normalmente, quando você passa o preto puro e fica, depois dá o tempo de pele, aparecem essas manchinhas aqui, ó. Aí você vem, observa. Isso é controle do peso da mão. Cruzo o movimento para escurecer, ó, tá ficando bem preenchido o preto, tá vendo, ó? Bem preenchidinho. Aí eu enxago aqui, tá? Vou subir aqui mais ou menos até quase em cima aqui, ó, com a agulha 0,12. Observa o barulho da máquina, da agulha. Tá dando restrição aqui na minha live. Tá falando que eu tô vendendo produto fora da plataforma. Ó, cruzo. Aí eu vou observando, ó. Vou observando se tem manchinhas brancas, tá vendo, ó? Certo? Quando você faz movimentos curtos, evita, né, de ficar essas manchinhas brancas, ó. Aqui eu trabalho bem com o cantinho da agulha, ó. Eu venho com ela mais retinha aqui, ó. Trabalho bem com o cantinho da agulha, ó. Aí eu tô usando aqui uma agulha Magnum reta, porque eu quero uma agulha com canto, porque daí o canto ele me favorece aqui, ó. Eu consigo trabalhar bem o cantinho de uma forma bem saudável. Quando você vai jogar um preto assim, qual é o preto que você vai utilizar? O preto tribal, né? Esses pretos mais escuros aqui, você utiliza o preto para preenchimento, tá? A gente chama de preto tribal. Aí as marcas de tinta aí, dão várias opções para vocês, né? De tons de preto. Aí aqui, ó, avancei. Aqui eu tenho que mudar de tom. O que eu vou fazer? Eu paro,
Paro com o preto puro. Paro com o preto puro e vou pegar a minha agulha aqui, 0,9 para detalhes, né? Que ela é menorzinha. Aí ela já é uma agulha 10. Deixo a batida dela suave. Pego o tom claro e trabalho o tom claro aqui, ó. Eu tenho uma divisão aqui, ó. Não posso deixar de fazer essa cavidade aqui do tecido. Tá? Jogo o tom mais clarinho aqui, tipo um degradê. E venho trabalhando os tons, ó. Aí aqui eu jogo o tom claro. Só aqui embaixo, ali em cima eu vou deixar luz. Vou sentindo a pele. Se estiver marcando muito, você diminui a voltagem. Vem trabalhando devagar, construindo o tom. Pega o tom médio aqui para chegar até em cima aqui, ó, e fazer essa transição, ó. Encosto bem no cantinho, trabalho com o meio da agulha, essa agulha aqui já não tem canto, né? Ó, trabalho com o meio da agulha aqui, ó. E faço essa transição ali, ó. Observa também que você precisa trabalhar com o peso da sua mão, tá? Quantidade de passadas. Observe o que está acontecendo com a pele à medida que você passa a agulha. A máquina muda mesmo o barulho, né? À medida que você entra na pele humana, à medida que você entra na pele artificial. Altera o barulho. Oi, Rai. Boa tarde, meu anjo. Então é isso, ó. Tá vendo? Olha só que chique, ó. A Renata Cunha é nossa professora, viu, gente? Nossa professora do presencial, professora do... Logo mais vai estar dando aula EAD para vocês também. Ela faz parte da nossa equipe aqui, ó. Aqui, eu posso deixar aquela pausa? Não, né? Eu tenho que deixar bem esmaecidinho aqui, ó. Porque senão perde a naturalidade, né? Lembra que eu já falei nas lives aqui, por mais que você tenha essa pausa brusca do tom escuro, você nunca deixa aquela pausa muito brusca, repentina. Porque senão você perde a naturalidade, né? Aí aqui o preto vem por cima, aqui, ó. Olha lá, as dobras vão acontecendo, ó. Né? Vou corrigindo os espaços que vão ficando aqui para ficar mais uniforme. Eu posso voltar lá onde eu tava? Pode, não tem problema nenhum, não. À medida que você vai sentindo a necessidade de consertar lá o que você fez, pode consertar. Certinho? Então é isso, construímos até aqui, né? Aqui eu dou essa esmaecidinha aqui na dobra. Aqui eu vou deixar
Vou deixar a pele para ficar esse brilho aqui mesmo. Estamos construindo, olha que legal que já tá ficando, ó. Vou observando no desenho, aqui eu posso dar uma leve subidinha aqui ainda, ó. Vou observando no desenho e vou construindo, pedaço por pedaço. Na paciência, né? Encontrar valor tonal no começo não é fácil, até você entender o peso da sua mão. Certinho, então? Então, encerramos por hoje essa live. Nós começamos aqui e vamos continuar nas próximas lives esse exercício de encontro de valor tonal, aplicação de preto sólido, aplicação de tons, né? Obviamente que com o patrocínio aqui da Tcholos, né? Não se esqueçam, para quem é aluno Val Arcanjo, tem desconto em toda a linha da Tcholos, 20% de desconto. A Tcholos é a nossa parceiraça aí nos materiais de tatuagem. E é isso. Então, amanhã a gente volta no mesmo horário, dando continuação nesse exercício aqui, para vocês já irem começando os primeiros passos aí do sombreado, certinho? Então, até amanhã, Márcio. Um abraço, meu querido. Até amanhã. Vejo vocês amanhã aqui. Um beijo.